A paz do Senhor, né, para os irmãos do canal. Irmãos, mais uma vez, né, eu estou aqui. Meu nome é Amanda, moro aqui na cidade de Junqueiro, Alagoas. Já gravei uma experiência que eu tive para o canal, né, e pedi para a irmã, perguntei, né, se eu podia gravar essa revelação que Deus me deu para ela colocar no canal. Só que antes de eu relatar o que Deus me mostrou, eu vou aqui ler a palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse 6, versículo 8, que diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar relatando, irmã, o que é que o Senhor me mostrou por volta do mês de março do ano de 2020, tá? Eu não me recordo bem, irmãos, a questão de mês, mas eu me recordo que foi março porque foi logo depois, né? Bem depois do carnaval. O meu filho, na época, né, o ano passado, ele tinha 3 anos e ele estudava em frente à minha casa, em frente mesmo. Passou a rua, era a escolinha dele, que a gente colocou, né, até para ser melhor, né? A gente também para a gente estar observando mais, qualquer coisa, né, ficaria bem mais fácil. E nessa noite, o meu filho, ele não dormiu bem, né, com a gargantinha inflamada. E eu vi, né, que ele estava bastante inquieto. E aí, quando foi assim, já de manhã, já por volta de umas 5 horas, foi quando ele realmente pegou, né, naquele sono bem pesadinho. E eu sempre acordava ele de 6 horas, né, porque ele estudava pela parte da manhã, porque essa escolinha, ela só funciona pela manhã. Então, todas 6 horas eu acordava ele, né, para ele despertar, a gente ficar assim, né, brincando com ele, para dar o banho nele e, né, levar ele para a escolinha. Aí nesse dia o meu esposo levantou porque ele ia para o mercado, né, fazer compras, que é o meu esposo que faz, ele gosta de verdura, essas coisas assim. E aí quando meu esposo levantou, eu também, por não ter dormido bem à noite, não ia trabalhar, estava deitada. Aí o meu esposo chegou e perguntou: "Você Amanda, o Miguel não vai para a escolinha hoje?" Eu disse: "Não, deixa ele hoje em casa, que ele não dormiu bem, né? Ele veio dormindo agora." Ele: "Então tá certo." Pronto, irmãos, meu esposo saiu pro mercado e eu simplesmente apaguei. Apaguei mesmo. Pronto, quando eu apaguei, eu me via na casa da minha mãe, né? A casa da minha mãe, irmãos, ela é rodeada de alpendes, né? Não sei se alguém sabe o que é, mas é toda rodeada, de alpendes. E aí eu me via, né, em um dos lados da casa da minha mãe, e eu olhava para o céu. Então eu observava que no céu tinha assim uma nuvem bem grandona mesmo. E os meus olhos, ele congelava em cima daquela nuvem. Eu não conseguia tirar, né, os meus olhos. Irmãos, de repente, a minha visão espiritual se abria e eu via naquela nuvem um cavalo, um demônio em cima desse cavalo. E este demônio, ele tinha uma foice na sua mão direita. Horrível, esse demônio parecia uma caveira. Era algo assim realmente horrível. Só que ele estava parado naquele cavalo. E eu observava que do lado do cavalo, sendo que de costas, tinha um anjo, que foi justamente o que me chamou a atenção, né? Assim, era um anjo grandão, uma espada, irmãos, enorme. Mas aquela espada, ela brilhava de um jeito que eu ficava assim admirada com a beleza, né, daquele anjo e daquela espada. E aquele anjo, ele apontava aquela espada para o alto. E quando aquele anjo, ele baixava aquela espada, era como se fosse assim uma ordem:
né, aquele cavalo, ele começava a andar com aquele demônio sentido à terra. Irmãos, mas assim, era um andado do cavalo, assim, bem, não sei nem explicar, bem organizado, sabe, assim, em passos mesmo, bem organizado. Igual aqueles cavalos que você vê, né, da rainha, que vai ali fazendo aquele desfile, aqueles cavalos tudo bem, né, dando aqueles passos, bem organizado mesmo. Era algo assim, realmente sobrenatural. E aquele anjo, ele vinha, né, anjo não, aquele cavalo vinha com aquele demônio sentido à terra. E quando eu via aquilo ali, irmãos, eu começava a gritar. Eu dizia assim: o cavaleiro da morte foi solto, o cavaleiro da morte foi solto. E ali eu pegava, saía depressa. E quando eu ia entrando dentro da casa da minha mãe, aí eu parava assim, na calçada. E eu dizia assim, para mim, eu falava assim: mas eu estou dormindo. Ou seja, eu tinha consciência que naquele momento eu estava dormindo. Então, alguma coisa que eu creio que era o Espírito Santo do Senhor falava dentro de mim. Sim, você está dormindo, mas o que eu estou lhe mostrando é real. E ali, irmãos, eu entrava dentro da minha casa, a casa da minha mãe, com muita pressa. Eu ia para a cozinha, chegava na cozinha, eu começava a relatar para minha mãe o que eu tinha visto. Eu ia para a calçada, outra calçada, e eu começava a pregar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, que Jesus estava voltando, que aquelas pessoas iriam ficar. E ali o que me chamava também a atenção era que eu começava também a pregar para crentes, pessoas que já eram crentes. Só que para essas pessoas eu começava a pregar a respeito da doutrina, para as pessoas começarem, né, voltarem para a doutrina. Inclusive, eu tinha essa consciência que tinha crentes naquele lugar que já tinha sido de doutrina, né, e tinha saído. E eu começava ali a pregar para aquelas pessoas e eu acordei. Na hora que eu acordei, poucos minutos meu esposo chegou do mercado. Foi mais ou menos uma questão de 1 hora por aí. E ali, quando meu esposo chegou, eu nem esperei ele colocar as sacolas. Eu já fui dizendo para ele, né, o que Deus tinha me mostrado. Porque, irmãos, apesar do meu esposo não ser cristão, mas eu gosto de falar das coisas espirituais para ele, porque assim eu creio, eu acredito no propósito que Deus tem na vida do meu esposo. Eu preciso crer, irmãos, que Deus ele vai salvar o meu esposo, né? Não sei as circunstâncias, mas eu acredito nisso. Então, sempre que eu posso, eu falo para ele, ou seja, eu não escondo, eu falo, mesmo que depois ele critique. E nesse dia ele ouviu, ele ouve, né, assim, as coisas que Deus me mostra. Toda vez que Deus me mostra alguma coisa, eu falo para ele, ele ouve, ele não duvida. E assim, irmãos, o que eu tenho, sim, aí o que é que acontece, né? Eu fiquei, irmãos, com aquilo na mente. Aí fui pedir a Deus um sinal. E ali, o sinal que eu pedi a Deus, para saber se de fato era, né, isso, se, tipo, não tinha sido coisa da minha cabeça, se de fato tinha sido Deus que tinha me mostrado. Irmãos, o sinal que eu pedi a Deus, Deus me deu. E eu disse, então, não tenho dúvida que o cavaleiro da morte foi solto. Então, o que é que eu quero, assim, irmãos, trazer para a igreja hoje? Olha, eu vejo tantas pessoas, irmãos, desesperadas por conta desse vírus. Pessoas que estão desesperadas por conta da vacina, porque querem tomar, que não sei o quê. Desde que Deus já tem orientado, tem levantado os seus servos, né, para dizer que não é para tomar. E aí eu fico me perguntando, né, com esse desespero todo, ainda por cima de, eu não falo nem, irmãos, de quem é do mundo, mas eu falo de quem é cristão, né? Eu fico me perguntando como é que muitos querem fugir dos juízos de Deus, irmãos. Como é que se foge dos juízos de Deus? Porque eu não sei. Como é que você foge de um vírus que foi Deus quem permitiu? Porque é permissão do Senhor, foi Deus quem permitiu. Olha, igreja, eu tenho uma coisa comigo. Se Deus permitir que eu desça nos seus juízos, não tem nada que me impeça. Eu posso tomar vacina, eu posso tomar o que for. Mas se for o meu momento, nada vai impedir o agir de Deus. Nada vai impedir o agir do Senhor. Então, assim, o que é que eu quero deixar aqui para a igreja do Senhor? Irmãos,
Não tem necessidade de pânico. Se a gente confia em Deus, se você está com a sua vida no altar, você está temendo o quê? Vai temer o quê? A palavra de Deus precisa se cumprir para que Jesus volte e venha arrebatar o seu povo, a sua igreja. E se você não está com a sua vida no altar, você ainda tem tempo de colocar. Mas não é você ficar, irmãos, pensando, eu coloco, não coloco, um pé dentro e outro fora, não. E agora é o momento de você tomar a sua decisão. Eu fico às vezes observando as pessoas, irmãos, assim, se apegam a tão poucas coisas desse mundo. Olha, tem um ano que o Senhor me libertou das vaidades, porque eu sempre fui de igreja, que nunca pregou a doutrina do Senhor, né, a sã doutrina. Sempre fui. Eu tenho 9 anos de evangelho, mas há um ano só faz que o Senhor abriu os meus olhos para a sua doutrina. Foi Deus quem abriu meus olhos, não foi pastor, porque eu nunca fui ensinada a respeito disso. E eu digo para os irmãos e para as irmãs uma coisa. Irmãos, as pessoas se pegam a tanta coisa, a uma maquiagem, a um salto, a uma depilação. Se apegar a coisas, irmãos, pequenas diante daquilo que o Senhor tem reservado para o seu povo, para a sua igreja. Eu digo todas as vezes para minha mãe, mãe, o que Deus pedir para a gente renunciar ainda é pouco. Ainda é pouco. Agora eu faço uma reflexão, irmãos, aqui, para mim e para você. Se muitos ouvem os servos do Senhor que Deus tem levantado para despertar, para abrir mão da vaidade, muitos ficam se apegando a uma depilação, a uma maquiagem, a um salto, a um jogo de futebol, a uma coisa e outra. Se as pessoas não são capazes, irmãos, de renunciar, vou colocar assim eu, que sou mulher, uma maquiagem por amor ao Senhor, você imagine as coisas que ainda estão por vir. Imagine se uma pessoa dessa ela se encontrasse em frente ao anticristo. Será que essa pessoa não negaria ao nome do Senhor? Se ela não quer, irmãos, negar a si mesmo, se ela não quer abrir mão de um salto, de um jogo de futebol, de uma maquiagem, por amor a Cristo, imagine se essa pessoa tivesse hoje de frente do anticristo. Será que ela não negaria o nome de Cristo, irmãos? Pela pressão psicológica que a gente sabe que terá, né? Pela questão também física, né? As torturas físicas que a gente sabe que vai ter. Então, assim, é um momento de reflexão. Vale mesmo a pena você arriscar a sua salvação por conta dessas coisas? Porque, irmãos, eu não estou disposta, né? Eu não estou disposta a arriscar a minha salvação por conta das coisas deste mundo, né? Irmãos, eu agradeço, né, a oportunidade. Tem muitas outras coisas, irmãos, como Deus me libertou de maquiagem, de salto, de depilação, que eu poderia até contar, né, se assim a irmã me permitir, lógico. Mas o que eu quero deixar para a igreja é: tudo que o Senhor pedir para a sua igreja renunciar, vale a pena e não é nada diante do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Amém? Eu agradeço, irmãos, a oportunidade no nome de Jesus. Eu não me conformo. Eu não aceito. Não aceito que não haja mudança. Não aceito dizer que Jesus vive em mim e eu continuo do mesmo jeito, escravo do meu passado, vivendo a mesma história. Eu não me conformo. Eu não aceito. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma mudança. Se Jesus vive em mim, tem que haver uma mudança. Nada pode ser igual ao que já foi um dia. Tem que haver uma mudança.
tem que ser um novo homem, tem que ter uma nova vida. Se nada modificou, ou se ainda se parece com o homem do passado, então está tudo errado se Jesus não aparece. Tá na hora de tirar a máscara, mostrar a cara. Tá na hora de você dizer quem de fato é. Tá na hora do crente assumir a sua crença. Tá na hora do mundo enxergar em mim a diferença. Evangelho de Jesus não faz reforma nem conserto, tem que ser transformado e outra vez gerado, é novo nascimento. Há quem queira por aí nascer pela metade, tem que nascer por inteiro, ser um crente verdadeiro e andar na verdade. Tá na hora de tirar a máscara, mostrar a cara. Tá na hora de você dizer quem de fato é. Tá na hora do crente assumir a sua crença. Tá na hora do mundo enxergar em mim a diferença. A diferença. A diferença.